Neste modelo, então, chamado Job Shop, ele é um dos modelos de construção de exemplificação do AnyLogic. Então, vários docentes, vários professores, ou mesmo pessoas que gostam da simulação neste software, costumam trabalhar com ele para explicar e entender melhor como que funciona o AnyLogic. Este modelo ainda é baseado a eventos discretos, nessa nossa primeira parte da disciplina de simulação híbrida, no qual a ideia geral é ter um descarregamento de um caminhão em uma fábrica qualquer, no qual os produtos são armazenados em prateleiras. Dessas prateleiras, as nossas empilhadeiras pegam os produtos e levam para o torneamento, ou um torno CNC, algo do gênero. Apenas este modelo bem simplesinho, uma função bem simples de se trabalhar. A ideia geral é que chegam pallets, chegam caixas, chegam algum tipo de insumo na nossa empresa, são armazenados e posteriormente trabalhados. Então vamos trabalhar com esse modelo, aprendendo passo a passo como que se insere todo o fluxo de processo e posteriormente como que a gente insere também a animação 3D nele. Vamos continuar então abrindo o nosso AnyLogic e iniciando o nosso modelo. Com o AnyLogic então aberto, nós vamos vir aqui em New Model e vamos criar este novo modelo. Vou chamá-lo de Job Shop Test, para a gente estar trabalhando com ele. O nome que vocês desejarem dar para o nosso modelo. Esse modelo será trabalhado em horas. Então vamos inserir aqui, que mais para frente a gente insere qual que é o tempo em horas da nossa simulação. Apertando em Finish, o modelo irá ser criado com as diretrizes básicas do AnyLogic. Lembrando, entrando aqui em Project, ele cria então o main, que é esse layout principal, nossa aba de simulação e também a área de otimização, que mais para frente a gente vai estar elaborando. Com o main aberto, nós vamos iniciar inserindo a planta baixa desse modelo. Como é um modelo padrão do próprio AnyLogic, é um modelo de treinamento dele, já tem a planta baixa instalada automaticamente junto com o pacote do AnyLogic versão aprendizado. Para fazer isso, nós vamos vir em Palette, vamos vir em Apresentação, Presentation, e vamos pedir para inserir uma imagem. Ao inserir uma imagem, ele vai pedir para buscarmos no computador a imagem que desejamos. Então, colocando aqui a imagem, nós vamos procurar a imagem na onde foi instalado o nosso AnyLogic. No meu caso, então, está aqui em C2 pontos, arquivos de programa, AnyLogic 8.9, e vamos encontrar os recursos dos tutoriais do AnyLogic. Vai estar em AnyLogic 3 dias, isto. Aqui na pasta AnyLogic em 3 dias, Job Shop, tem aqui o layout que estaremos trabalhando. Novamente, esse é um tutorial mesmo do AnyLogic, então dá para a gente trabalhar com ele, adaptado com alguns professores também que já o fizeram, como Jorge Van Atzen, o Augusto Tim Olivares e também o Alejandro Alonso, eles trabalham bastante com isso aqui também no nosso YouTube. Abrindo então o modelo, entra para a gente, no nosso layout principal, a planta baixa. Posso colocar qualquer arquivo PNG ou mesmo JPEG com algumas restrições aqui dentro do AnyLogic. Sugere-se o PNG que é mais fácil de estar lidando. Qualquer imagem do seu computador de arquivo que você queira fazer ou modelar a planta baixa em AutoCAD e posteriormente traduzir a imagem, dá para lançar aqui para utilizar como base do nosso modelo. No nosso caso, a planta baixa mesmo. Depois que a gente insere a planta baixa, ela fica aqui dentro da nossa área de apresentação, porém eu corro o risco de movê-la de vez em quando a gente vai inserir coisas por cima. Então, para que essa área não se mova, a gente vai clicar aqui no botãozinho chamado Lock. Ao clicar nesse botão, eu não consigo mais mexer. Vamos travar aqui, Lock, isso. A gente não mexe mais nessa figura, depois que deseleciona ela. Como que eu faço caso eu queira mexer com a figura depois de clicar no Lock? Notem que não dá nem mais para clicar em cima dela. Para entrar novamente na figura, a gente vai ter que vir aqui na arquitetura.
dentro do main, encontrar em presentation a imagem. Aí sim a gente volta a ter as propriedades dela. Então, toda vez que eu clicar no botão Lock, eu travo a imagem e não consigo mais mexer. Apenas se eu vier aqui na arquitetura do meu modelo. Após a gente colocar o nosso modelo, a gente vai inserir o caminho ao qual vai percorrer a área de recebimento até as nossas prateleiras. Então, vindo aqui em Palette, a gente vai vir em Space Markup e vamos colocar o caminho de chegar o caminhão, chegar as peças aqui na nossa empresa e encaminhá-las até a área na onde vão ficar as prateleiras. Vou aproximar um pouco mais aqui para a gente trabalhar com isso. Começando então, vou estar inserindo inicialmente um nó de retângulo, que vai ser a nossa área de recebimento. Vou deixar aqui do lado de fora, que é na onde futuramente o caminhão vai estacionar, mas é na onde a gente vai receber os nossos insumos. Vou alterar o nome deste nó, vou chamar de área recebimento, apenas para ter um nome mais fácil de entender. Além disso, vou fazer o mesmo procedimento para o local das empilhadeiras, que a gente vai colocar neste quadradinho aqui. Então, vou puxar esse mesmo retângulo, clico, seguro e arrasto, e vou inserir aqui nesta posição. E esta vai ser o local empilhadeiras. Lembrando, por ser um objeto, não pode ter espaço e sugere-se não ter cedilha nem acento para não criar erros aqui no modelo. Após isso, nós vamos conectar estes dois locais, a área de recebimento com o local das empilhadeiras por meio de um caminho. Se eu clicar e arrastar o caminho, ele gera o caminho que eu desejar. Ou, se eu clicar 2 vezes em cima dele, eu consigo desenhar livremente a forma do caminho. Clicando então 2 vezes, ele fica com esse lapisinho para a gente desenhar da forma que desejar. E eu vou criar o desenho seguindo aqui o nosso corredor, chegando até a nossa área. Conectando a área, só vou expandir um pouquinho para ficar mais retinho. A gente tem aqui então o nosso caminho, que liga da área do recebimento até a área das empilhadeiras. Vou manter o nome de patch, apenas um caminho para a gente estar rodando. Agora nós vamos inserir dentro deste caminho as prateleiras que vão armazenar os nossos objetos, os nossos insumos. Para fazer isso, a NLogic já traz aqui o Pallet Rack, como se fosse um rack de pallet, uma prateleira como um todo. Para executar a prateleira, a gente clica, segura e arrasta ela aqui para a nossa região. Vou mantê-la em cima desse caminho, porque a nossa empilhadeira irá passar por dentro dela. Inserindo aqui, me abre todas as propriedades dessa prateleira. A primeira coisa que iremos alterar é o tipo de prateleira. Ela pode ser um rack só de um lado, um rack de 2 lados, que passam a empilhadeira pelos 2 lados, tem percurso pelos 2, ou 2 racks com um caminho apenas, que é o que a gente vai estar utilizando, 2 racks apenas com um percurso. Vou reduzir esse percurso aqui, para caber dentro do nosso caminho, só para ficar aqui dentro dele. E a nossa prateleira terá, ao todo, 10 células. Então, eu redivido ela para caber 10. E a altura dela também eu vou alterar para 10, o nível de altura. Basicamente, a gente tem aqui alguns elementos que a gente pode estar alterando. Por exemplo, a posição X, Y e Z da prateleira. A largura dela eu vou estar alterando um pouquinho, vou jogar 160 para ela ficar um pouquinho mais larga e caber os nossos pacotes. E os lados eu vou colocar de 14. O caminho de 11. Apenas para encaixar ele no nosso layout e ficar do tamanho correto aqui em cima do nosso layout. Com isso, então, a gente criou a prateleira, na onde vão ser armazenados os nossos elementos.
É bem simples, bem tranquilo de se lidar. A partir de agora, a gente vai determinar, no próximo passo, o fluxo produtivo para pegar os produtos que vão chegar aqui, levar até a prateleira com o recurso empilhadeira. Então, no próximo passo, vamos inserir o nosso processo produtivo. Começando então o nosso fluxo de processo, nós vamos começar aqui no canto, só para ter mais espaço, e na aba da biblioteca de modelagem de processos, vamos começar a inserir os blocos de ação. O primeiro bloco de ação nosso vai ser o bloco de chegada. Vão chegar materiais dentro do nosso ambiente. Então, clico, seguro e arrasto e solto aqui a nossa chegada. Vou alterar o nome, vou chamar de chegada pallets, só para a gente ter, e vai ser uma chegada por intervalo de tempo, de tanto em tanto tempo irá chegar. E este intervalo de tempo não será uma distribuição, e sim um número mesmo. Vou colocar aqui 5 minutos, que vai ser o tempo ao qual vão chegar os nossos pallets no modelo. Além disto, eu já vou alterar o local de chegada. Nós já criamos o local no qual ele vai chegar. Vai ser por um nó, que criamos anteriormente, e este nó será a área de recebimento. Então, estaremos alterando ele para esta área de recebimento. Até agora, então, estão chegando entidades nesta área criada anteriormente pela gente. O que estará chegando? Eu vou, então, criar o pallet, criando aqui um tipo customizado de agente. Em vez de usar o padrão do NLogic, a gente clica aqui em criar um tipo customizado e vamos criar o nosso pallet. Este pallet eu irei colocar mesmo no modelo 3D, que ele se encontra na aba de Warehouse, de armazéns. E vou encontrar aqui o nosso pallet. Já passei por ele, está aqui. Então, na área de armazém, tem o pallet aqui em 3D para a gente estar trabalhando com ele. Clicando em Next, ele vai perguntar se há algum parâmetro, mas no momento a gente não vai colocar nenhum. Então, podemos finalizar a criação do pallet. É a primeira entidade que criamos que estará chegando aqui neste local. Como sempre, toda vez que criamos um tipo de agente, um tipo de entidade, ele abre uma nova abinha aqui em cima. Vou voltar no main para a gente continuar os trabalhos aqui do nosso fluxo de processo. Depois, então, que chega pallet, notem que já alterou aqui para o pallet que acabamos de criar, nós vamos agora criar a armazenagem dentro dessas nossas prateleiras. Existe um bloco de ação chamado Hack Story, que a gente vai encontrá-lo aqui para inserir no nosso modelo. Cá embaixo, Hack Story. Clico, seguro e arrasto e deixo conectado com a chegada. Esse Hack Story eu vou chamar de estoque de matéria-prima, só para a gente ter um nome diferente, que vai ser buscar a nossa chegada dos pallets e transportá-los até as nossas prateleiras. Para fazer isso, eu quero utilizar um sistema de hack que nós criamos, que é o Pallet Hack. Então, vai utilizá-lo para armazenar os elementos. As escolhas vão ser automáticas em frente ao estoque. Além disso, nós vamos colocar o nosso agente, quem vai fazer esse transporte, em um local, que vai ser o local das empilhadeiras. Desculpa, a área de recebimento, de onde busca. Então, a fila será na área de recebimento antes de chegar aqui no nosso hack. Com isso, então, a gente organiza a estrutura para chegar a matéria-prima, no nosso caso o pallet, e depois levá-lo até essa área de armazenamento. Após esse hack, esse estoque em hack, nós vamos colocar um tempo. Eu só vou jogar aqui para baixo para ficar melhor organizado. Esse daqui um pouquinho para o lado. Vou colocar o tempo que demora para se executar isso. O bloco de ação de tempo é o nosso bloco delay, que já aprendemos em outros vídeos. Então, inserindo aqui o bloco delay,
Eu vou mudar o nome dele para tempo estoque, apenas para a gente ter um tempo comum. E o tempo dele será realmente uma triangular. Só que vou alterar para uma triangular de mínimo 15, máximo 30 e moda de 20 minutos. Então, inserir aqui a nossa triangular, 15, errei aqui, 30 e 20. Mínimo 15, máximo 30, moda 20 minutos. É o tempo que se demora para armazenar aqui dentro do nosso estoque. Depois que eu estoquei, eu tenho que retirar desse armazém, dessas prateleiras, e levar a nossa pilha lá para a produção. Então, depois que eu fiz o estoque, que foi aqui o nosso Hack Story, agora eu vou utilizar o Hack Pick, que é o de retirar do nosso estoque. Clico, seguro e arrasto, e após a estocagem, será desestocado. Vou alterar o nome para buscar matéria-prima, apenas para a gente ter um nome básico, e vou novamente utilizar o hack, a nossa estrutura. E o nó ao qual a gente vai estar utilizando será o local das empilhadeiras, que é para onde a gente vai levar o que for desestocado. Basicamente, então, estou deixando o material na área de recebimento, posteriormente será levado para o estoque nessas prateleiras e, por fim, será levado aqui para a nossa área de empilhadeiras, para o nosso local de empilhadeiras. Esse é o processo que a gente está construindo passo a passo. Por hora, a gente vai ficar nesse processo e vamos dar um sync, um final aqui nele. Posteriormente, a gente complementa um pouquinho mais. Só melhorando a visualização, vou puxar aqui para baixo esse buscar matéria-prima. Com esse sync feito, a gente já pode rodar o modelo para verificar como que isso está acontecendo. Antes de rodar, vou salvar o modelo, verificar se tem algum bug, no caso tudo ok, e ao dar o play, ele inicia todo esse passo a passo que acabamos de construir. Abrindo então aqui o nosso visualizador, notem que ele deu um erro. Toda vez que acontece o erro, é só virmos aqui no painel desenvolvedor e ele especifica para a gente o que aconteceu. No nosso caso, estou usando um protocolo muito cheio. Provavelmente a fila não está tendo capacidade de atuar aqui. Então vamos finalizar. Vou entrar aqui no estoque e vou colocar máxima capacidade. Faltou esse botãozinho aqui. Então, o tempo de estoque sempre vai ser com capacidade máxima e não 1 a 1, porque senão não dá tempo de as peças chegarem na prateleira e serem retiradas. Por isso eu marquei agora capacidade máxima. Salvando e visualizando agora, ver se vai estar tudo certo no nosso modelo. Vai abrir novamente o de rodar e agora sim, nosso modelo está trabalhando bonitinho. As peças chegam, vão aqui para as prateleiras e daqui vêm para as áreas, a área de empilhadeiras. Notem que o tempo está passando bem rápido porque está em horas e o tempo aqui foi dado em minutos de armazenagem. Mas tudo está fluindo bonitinho. Fechando então esse modelo, vamos agora continuar com o próximo passo. No nosso passo, a gente vai adicionar o recurso às nossas queridas empilhadeiras que vão fazer esse caminhar. Então vamos lá. Retornando então aqui para o nosso modelo, até o momento nós criamos já as chegadas do pallet na área de recebimento. Eles são transportados aqui para as nossas prateleiras, permanecem um tempo nessa prateleira e são deslocados posteriormente aqui para a área da empilhadeira. Vamos, neste momento, criar a empilhadeira, que vai fazer toda essa movimentação. A empilhadeira será um recurso, um input que nos auxiliará na transformação dessa nossa entidade. Para fazer isso, vamos encontrar aqui o conjunto de recursos, que a gente chama de Resource Pool, e encaixá-los aqui no nosso modelo. Esse recurso vamos chamá-lo de empilhadeiras. Será um recurso que se move, então dentre as três opções vamos utilizar a de mover. Será definido diretamente uma capacidade que será de 5 empilhadeiras. Vamos inserir 5 delas.
Vamos criar agora um tipo customizado dessa empilhadeira, para ter a imagem dela para a gente conseguir trabalhar melhor. Clicando aqui em tipo customizado, ele abre esta aba para a gente, para criarmos assim como criamos o nosso pallet. No caso será a empilhadeira, que vamos buscar realmente uma imagem 3D lá do warehouse, lá dos nossos armazéns. E vamos utilizar o fork, que é a empilhadeira. Vamos procurá-lo. Já passei por ele, né? Forklift Truck. Então, a nossa empilhadeira tem aqui o desenho 3D dela, que a gente estará trabalhando. No momento, não estaremos inserindo nenhum tipo de parâmetro, só finalizando mesmo aqui, e abre-se automaticamente a aba desta empilhadeira. Voltando lá no main, lá no principal, a gente vai agora inserir nessa empilhadeira, aqui mesmo no nosso Resource Pool, a velocidade dela, que por hora está em 10 metros por segundo, é bem rápido. Eu vou estar alterando aqui para somente 1 metro por segundo, e o local de casa dela, o home dela, nós vamos alterar para o local de empilhadeiras. Ou seja, quando iniciar o modelo, elas vão ficar nesta posição que criamos anteriormente para elas. Após isso, nós vamos fazer com que esta empilhadeira que estoque e desestoque busque matéria-prima na nossa prateleira. Para fazer isso, vamos entrar aqui no bloco de ação do estoque de matéria-prima. Neste bloco de ação, a gente vai fazer com que o recurso a ser utilizado seja um recurso que se move. Então, vamos clicar aqui na opção de recurso movedor, locomovedor. Depois que a gente insere este botão, clica nele, ele nos pergunta qual que é o recurso que vai nos auxiliar na movimentação. E vamos inserir o conjunto de empilhadeiras que acabamos de executar, acabamos de criá-lo. E nós precisamos de uma empilhadeira por caixa, por isso que eu vou manter o número 1 aqui. Após isso, nós vamos ainda colocar uma regra que, se não houver mais nenhum tipo de serviço, vai retornar para casa. Notem que o padrão é a cada serviço. Então a empilhadeira viria, faria um serviço e voltaria para casa. No caso, nós vamos colocar a segunda opção, que se houver outro serviço, ela não retorna para a casa dela, para o home, para o local dela, enquanto houver serviço aqui para ela estar executando. Então, com isso, nós fazemos com que a nossa empilhadeira pegue o produto, o insumo, no nosso caso o pallet, e leve ele aqui para a nossa prateleira. O mesmo vamos fazer aqui no buscar matéria-prima. Nós vamos também fazer com que use o recurso empilhadeira. Então, marcamos aqui para usar o recurso e buscamos a empilhadeira. E aqui embaixo, novamente, ele só retorna para sua casa, só retorna para o seu local original, se não houver mais tarefinhas para serem feitas. Com isso, nós inserimos o recurso empilhadeira no nosso modelo. Salvando o modelo e verificando se tem algum bug, no caso nada visto inicialmente, nenhum erro de programação, pedimos para correr o nosso modelo, para simular. Irá abrir uma nova tela. Vou reduzir aqui um pouquinho a velocidade para a gente ver as empilhadeiras trabalhando. Então note que agora as empilhadeiras fazem todo esse percurso no qual a gente organizou para elas. Então as 5 empilhadeiras já estão aqui organizadas, elas pegam uns pallets, colocam na prateleira e levam o pallet para o local desejado. Dando um stop aqui, ou fechando aqui o modelo simulado, vamos agora para o próximo item, que vamos inserir uma parte 3D. Vamos animar um pouquinho melhor essas empilhadeiras, essa visão, para a gente melhorar a visualização do nosso modelo. Melhorando a visualização do modelo e inserindo a animação em 3D, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar uma câmera. E essa câmera estará vinculada à nossa janela 3D. Colocando então a câmera, a gente vai vir aqui em Presentation e vamos pedir para inserir uma câmera. E a partir dela que vai ter a visualização no nosso modelo 3D. Puxando e arrastando ela aqui para o nosso layout, podemos organizar a posição dela da forma que vocês desejarem.
Vou colocar mais ou menos aqui, só para a gente visualizar a partir desse ponto a chegada de materiais e todo o percurso das empilhadeiras quando inserirmos o 3D. Esse é o objetivo da nossa câmera. A partir desta visão que a gente vai ter o 3D dela. Continuando, para inserir o 3D em si, nós temos que buscar essa janela em 3D, 3D Window. Clicando e arrastando ela para o layout, vamos inserir ela por aqui. Lembrando que tem que ficar dentro deste quadrado, que é o quadrado de apresentação. Então, inserindo aqui nossa janela 3D, a gente já vai conseguir observar o que acontece dentro do nosso modelo. A diferença que vamos fazer agora é que nesta janela 3D, a gente vai pedir para visualizar a partir da câmera. Então, o tipo de navegação, a câmera aqui, vai ser pela câmera que criamos anteriormente, e não a visão normal que a gente tem quando starta o modelo. Inserindo essa câmera, agora a gente vai colocar alguns elementos gráficos para melhorar nossa visualização. Por exemplo, vou colocar a parede ao redor da nossa planta baixa. Então vou aproximar aqui um pouquinho e vou inserir uma parede percorrendo toda essa planta baixa para melhorar realmente a nossa visualização. A parede tem vários lugares. Eu vou vir aqui em Space Markup e ela fica aqui embaixo, Wall. Posso clicar 2 vezes ou posso clicar e arrastar e depois organizar a parede. Fica a critério de vocês. Eu vou clicar 2 vezes para abrir o modo gráfico. Começa então a parede, vou começar aqui no cantinho, subo ela até a aresta, finalizo na outra aresta e vou contornando a nossa planta baixa. E vou finalizar aqui com um duplo clique. Com isso então, nossa parede está completa. Esta parede, eu vou mudar um pouquinho as propriedades dela. Vou colocar aqui uma textura qualquer, só para aparecer mesmo uma parede. Vou colocar essa textura de parede em si. E a altura dela eu vou aumentar um pouquinho. Em vez de ser 20 pixels, vou colocar 40, para ficar um pouquinho mais alto para a gente melhorar a visualização. Apenas para ter uma visão melhor de como seria este ambiente. Além disso, vou fechar aqui, nesse outro lado, com outra parede, para ficar só 2 portas realmente no nosso modelo. Então, clico 2 vezes para abrir o editor gráfico e desenho aqui mais uma paredinha para finalizar, que será a parede 2. Nossa. Essa parede, novamente na mesma textura, novamente com 40 de altura. Apenas para a gente fechar todo esse ambiente produtivo. O mesmo processo que a gente fez anteriormente. Já o pallet, para melhorar a visualização dele, nós vamos colocar as caixinhas em cima dele. Para fazer isso, nós vamos abrir essa aba do pallet, no qual tem a figura dele bem pequenininha aqui. Vamos aproximar. Caso essa aba não exista no seu, você vem em Project e clica 2 vezes em cima de Palette, que ele abre a aba deste objeto, dessa entidade nossa. Vou aproximar aqui, colocar mais no centro e aproximar o zoom. O zoom pode ser aproximado clicando no botão Ctrl do teclado e a rodinha do mouse, Screen Lock. Ou se não, tem aqui a opção também de zoom dentro do NLogic. Aproximando aqui do pallet, visualizando ele bem de pertinho, nós vamos inserir caixinhas em cima dele para representar o nosso produto. Para isso, vamos vir aqui no pallet e lá em Objetos 3D, a última aba que nós temos, vamos buscar essas caixas. Tem aqui um item só de caixas, boxes. E vou colocar uma caixa fechada para a gente inserir ela aqui em cima. Nota que ela ficou muito grande, mas depois ela já se organiza para a gente. Já fica do tamanho que a gente deseja. Vou alterar a cor dela. Vamos ver se dá para alterar a cor. Dá sim. Vou colocar aqui uma cor qualquer, um gold, um dourado. E vou organizar essas caixinhas para caber 4 em cada local. Vamos ver se elas irão caber realmente. Dá para girar. Ficou muito grande ainda. Vou reduzir um pouquinho aqui a escala. Vou jogar em 75% da escala. E também vou alterar para este formato. Isso. Agora já cabe aqui a primeira caixinha nossa. Esta primeira caixinha, vou colocar aqui menos 3 para ficar um pouquinho mais alto. E o Z de 2, a altura de 2, para ela ficar por cima do nosso pallet. Se ela ficar em Z0, o pallet tem uma altura, ela vai ficar atravessada. Fica um pouco estranho no nosso desenho.
Vou copiar essa caixinha para as demais. Para fazer isso, pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, ou se apertar o Ctrl do teclado e clicar com o mouse botão normal e arrastar, também copia. E fica as mesmas formatações para a gente. Então já tem aqui as 4 caixinhas nossas dentro, melhor dizendo, em cima do nosso pallet. Outro elemento que a gente vai estar alterando, visualmente falando, é a nossa empilhadeira. Então vou vir na aba da empilhadeira. Se ela não estiver aqui disponível, só vir aqui na arquitetura do projeto e clicar 2 vezes em cima de empilhadeira. E vamos também alterar um pouquinho a nossa empilhadeira. Vou aproximar bastante dela para a gente enxergá-la. E notem que a empilhadeira está mais à esquerda do ponto 00. O que isso vai acontecer? A caixa vai ficar exatamente no ponto 00. Então a empilhadeira tem que ir um pouquinho para frente, apenas para a caixa se encaixar nela. Então clico aqui na empilhadeira e arrasto ela um pouquinho para frente para dar certo o encaixe da caixa. Como se a caixa realmente estivesse aqui em cima das bordas da nossa empilhadeira. Então apenas algumas questões para melhorar a visualização. Além disso, nós vamos aumentar o número de prateleiras que nós temos. Atualmente, nós temos só um nível de prateleiras. Eu vou colocar 2 níveis agora. Voltei no Main, cliquei aqui em cima do rack e o número de níveis vou colocar 2. Ou seja, vai ter 2 alturas de prateleira para a gente estar organizando no nosso modelo. Vai duplicar o número, lógico. Em vez de 20, agora eu tenho 40 colmeias, uma em cima da outra, 10 de um lado, 10 do outro, com 2 níveis de colmeia. Continuando aqui a parte de animação, para a gente melhorar a visualização, eu vou clicar aqui em estoque de matéria-prima, quando eu estou guardando o nosso produto, e vou ver o Elevation Time per Level, o tempo de elevação a cada nível de prateleira. Como não tínhamos nível, o tempo era 10, era básico, nem se utilizava esse tempo. Agora, como eu tenho que elevar o nosso pallet para o segundo nível da prateleira, eu vou dar um tempinho maior. Vou colocar 30 segundos para que a nossa empilhadeira levante a caixa e encaixe no segundo nível da nossa prateleira. O mesmo vou fazer aqui quando ela descer da prateleira. Toda vez que for descer, drop the time, também será 30 segundos. Estes tempos, no ambiente real, vocês devem estar coletando. A partir disso, a gente pode estar salvando o modelo e vamos ver se a animação ficou um pouco melhor de se visualizar. Clicando aqui em Play, ele vai iniciar a visualização do layout que a gente já conhece, mas aqui embaixo com a 3D, com a janela 3D a partir da nossa câmera, a gente já vê a prateleira com 2 níveis e a nossa empilhadeira levando e trazendo todos os elementos. Aproximando aqui para a gente ver mais de perto como é que isso vai ficar. Girando um pouquinho aqui, vamos ver se dá certo. Isso. Girando aqui um pouco, nós vemos que está caminhando tudo com as prateleiras. Então temos aqui um modelinho, já com as caixinhas em cima da prateleira, cada qual no seu local, e a nossa empilhadeira levando e voltando com as nossas peças. Já também com o nosso muro circundando a área da produção. Após a animação 3D feita, a gente vai agora continuar com o nosso modelo. Vamos nessa etapa inserir o caminhão que chega com os nossos produtos aqui na nossa área de recebimento. Incluindo então esse caminhão, a gente vai inserir um agente para ele. Notem que não tem ele em lugar nenhum. Então vou vir aqui em qualquer uma das abas, no nosso caso aí na primeira mesmo, e vou criar um agente tipo, um tipo de agente igual a gente está acostumado. Só que em vez de ser naquele botão criar tipo customizado de agente, a gente vai puxar aqui da biblioteca de modelagem.
Clicando e arrastando para qualquer lugar do layout é o mesmo procedimento que estávamos fazendo. No caso, a gente vai criar então o nosso caminhão, tentando não colocar nem cedilha, nem acento, nem espaço. E vamos buscá-lo aqui também em 3D. Vou ir aqui na Road Transport e vou encontrar aqui o truck, um caminhãozinho que vai fazer as nossas entregas. Dando um Next, dentro dos parâmetros, nós não vamos inserir nenhum. E só damos o Finish para criar o caminhão, e ele é criado aqui nessa nova aba nossa. Ele já se encontra aqui, igual todos os outros, no nosso modelo. Para colocar o local de início do caminhão, nós vamos voltar no Main, e cá no início da nossa entrada do sistema, vamos colocar um nó de ponto, esse Point Node. Colocando ele, clicando e arrastando, este será o ponto de entrada ou saída do caminhão. Depende do jeito que você quiser. Vou colocar aqui como saída, Exit Node, só para a gente ter uma saidinha aqui. Será o ponto no qual o caminhão vai aparecer e posteriormente ele vai sumir. Eles irão surgir a partir daqui deste ponto. Deste ponto até a área de recebimento, vou criar aqui um caminho. Clicando 2 vezes nele, abre o formato de desenho e clico aqui próximo do nosso nó, chegando até a nossa área de recebimento. Notem que tem que estar vinculado. Esse pontinho verde tem que estar ligando os dois para dar certo. É um caminho, o nosso caminhão não sabe pular, só sabe andar pelo caminho em si. Após inserir esse caminho, nós vamos agora criar um fluxo de processo aqui mesmo no main, só que só para o caminhão. Para ele chegar, vir até essa área, descarregar e sair. Bem simples. Vou reduzir aqui um pouco para a gente enxergar esse processo. Vou então aqui embaixo colocar o fluxo de processo do nosso caminhão. Começando então, o nosso caminhão chegará. Então colocarei aqui um source de chegada do caminhão. Depois ele vai se mover até essa área. Então vamos procurar o Move To, que é um bloco de ação também. Move To. Ele se move até aquele local. Quando ele estiver no local, ele irá descarregar. Então colocarei um tempo de descarregamento, delay. Após ele descarregar, vou mover ele de volta para a saída. Então outro Move To. E ao sair, eu quero que ele suma do meu modelo. Vou marcar o nosso sync. Então, bem simples aqui, um fluxo para o nosso caminhãozinho estar andando. Vamos agora colocar item a item, modelar item a item deste fluxo. Começando aqui no source, este source eu vou alterar o nome dele para chegada caminhão. Apenas para ter um nome diferente. Ele vai chegar, em vez de ser uma taxa, será um intervalo de tempo. E este intervalo de tempo será a cada 1 hora. Então, a cada 1 hora chega o caminhão. Além disso, ele vai chegar em um local específico. Vai ser um nó que a gente acabou de criar, que a gente chamou de Exit Node, que é esse pontinho que criamos agora há pouco. E não vai ser qualquer agente, vai ser o nosso agente caminhão que fará essa chegada. Então, com isso, a gente organiza a chegada do caminhão. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, só para a gente enxergar melhor o nome deste recurso. Depois que chegou o caminhão, ele vai se mover. Ele vai deste ponto até a área de descarregamento. Vou chamar isso daqui de indo para doca. Que é a doca aqui de deixar nosso elemento. O nó vai ser o nó de recebimento, a área de recebimento, que é na onde o caminhão irá chegar. Então, bem tranquilo, ele irá se mover deste ponto até o retângulo que a gente colocou a área de recebimento. O tempo de descarregamento do caminhão, a gente vai colocar aqui o nome de descarregamento. E não vou colocar um tempo específico. Eu vou colocar uma outra função que é até uma função chamada Stop Delay ser chamada no nosso modelo. Então ele vai ficar até ali, até eu inserir uma função, uma programação no nosso modelo chamado Stop Delay. Enquanto não for incluída esta função, ele vai ficar aqui descarregando.
E vou inserir aqui uma de capacidade, só cabe um caminhãozinho aqui por vez. Então notem, é um outro modelo que a gente está fazendo agora. Não é mais por tempo de processo, e sim agora por uma chamada de função, que daqui a pouquinho a gente insere ela no nosso modelo. Próximo elemento, nosso MoveTo, só vou trocar aqui o descarregamento para baixo para ficar melhor de enxergar. Esse segundo MoveTo, vou só alterar o nome dele para saída, só para a gente modificar. E também será para um nó GIS, que vai ser novamente nosso nó de saída. Ou seja, depois de descarregar, o nosso caminhão volta para o nó de saída. Com isso, então, a gente criou o fluxo de caminhão. Só que, agora, os pallets não chegam mais do nada. Eles chegarão do caminhão. Então, na chegada do pallet, eu vou estar alterando a programação dele. A chegada agora não é mais para o intervalo de chegada. Não é mais de 5 em 5 minutos aparecem pallets. A partir de agora, será por uma injeção de função. A partir do momento que chega o caminhão, eu injeto determinada quantidade de pallets. Então, eu altero a nossa chegada para uma função também. Nota que vou ter que inserir já duas funções, uma função de injeção e uma função de liberar o caminhão após o descarregamento. Só indiquei que elas vão existir, daqui a pouquinho a gente cria cada uma delas. No descarregamento do caminhão, toda vez que ele chega lá, eu vou injetar esse pallet. Então vamos criar agora essa função de injeção. É uma nova programação, a gente ainda não trabalhou com ela, mas é bastante útil no dia a dia. Então toda vez que o caminhão descarregar, nesta linha, nesse fluxo de processo, vou injetar no fluxo principal dos pallets que chega a determinada quantidade de pallet. Como que a gente vai descrever isso? Toda vez que eu estiver no descarregamento, quando ele entrar em processo, a gente vai criar a função. A função vai fazer com que o bloco de ação chamado chegada pallet comece a digitar, clico Ctrl E, Ctrl espaço, igual a gente já está acostumado, e vou aqui em chegada pallet. Toda vez que o caminhão estiver descarregando, vai encontrar essa chegada pallet e dentro dela a gente vai inserir a função inject. Então, ponto final, inject alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser um valor. E este valor eu vou colocar de 16 pallets. O caminhão traz para a gente 16 pallets para ser descarregado. O que estamos fazendo aqui? Estamos fazendo com que um fluxo de processo interfira no outro, por meio da função inject. Então, toda vez que eu descarregar o caminhão, ele vai vir aqui no nosso bloco de ação chegada pallet, e dentro dele, por isso do ponto final, nós injetamos, com a função inject, 16 pallets que estarão chegando ali. A partir disso, a gente vai agora fazer chegar um primeiro caminhão. Até agora, como não colocamos chegada por tempo, chega a cada 1 hora, mas nós vamos fazer já chegar no primeiro minuto, em vez de esperar 1 hora para chegar o primeiro caminhão. Senão o sistema vai demorar muito. Para fazer isso, eu clico em qualquer lugar aqui do nosso layout para abrir as propriedades do principal, do main. E toda vez que começar a simulação, eu vou obrigar o simulador a fazer com que chegue um caminhão. Em vez de esperar 1 hora para chegar, já que é um intervalo de 1 em 1 hora, eu vou forçar a barra para que chegue um caminhão logo de início. Ou seja, o bloco chegada caminhão recebe, então dentro dele vai ser injetado, função inject, um caminhãozinho. Então, comecei a simulação no start dela, no início. O bloco de ação chegada caminhão, que é esse primeiro que criamos, já recebe, já injetado com um caminhão. Logo no início da simulação, já começamos com um caminhãozinho. Até aqui, então, colocamos o caminhão para chegar e inserimos aqui na nossa doca, na nossa área de recebimento, que ao caminhão estar ali descarregando, eu injeto os pallets para ele.
Após isso, eu tenho que liberar o meu caminhão. Ele tem que estar livre para fazer outra situação, ou seja, tem que ir para a saída até chegar ao próximo. Quando isso vai acontecer? A gente vai liberar o caminhão quando a nossa empilhadeira buscar todos os pallets. Enquanto tiver pallet no caminhão, eu não vou liberá-lo. Ou seja, aqui dentro do estoque de matéria-prima, que é na onde a empilhadeira está indo pegar os pallets, eu vou criar também uma função. Lá embaixo, numa ação de saída, a gente vai criar uma função que, acabando de coletar todos os pallets, a gente libera o caminhão. A gente vai dar aquela função de liberação dele. Que função que será essa? Eu vou ter que averiguar se o caminhão está vazio. Se o caminhão ainda tiver pallet, ele não está liberado. A partir do momento que o caminhão ficar vazio, que eu libero ele. Logo, é um if then else. Se o caminhão estiver vazio, faça isso. Se não, faça aquilo outro. Como que funciona o if then else? Começando então aqui na saída da nossa estoque de matéria-prima, quando eu finalizar, eu vou verificar se o caminhão está vazio. Então, se, que é a função if. O nosso self, esse próprio item, esse estoque de matéria-prima, estiver com uma fila vazia, ou seja, queuel, que é de fila, queuel size, tamanho de fila, for idêntico, igual a 0, ou seja, estou avaliando se este local, com a fila para chegar na nossa prateleira, está zerada, então vai fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele vai fazer com que o descarregamento, que é essa funçãozinha aqui, nosso delay, ele receba a função stop delay. Quem que vai receber o stop delay? Eu poderia inserir o agente aqui, ou posso liberar todo mundo. Vou já liberar todo mundo no stop delay for all. Ou seja, eu mando a mensagem de pare e está liberado para todos os recursos que tiverem a função stop delay programada, que no nosso caso é só o caminhãozinho. O que eu estou fazendo aqui novamente? A partir do momento que a minha empilhadeira chegou na área de recebimento e não tem mais nada na fila para levar aqui para a nossa prateleira, quer dizer que eu já descarreguei o caminhão inteiro. Ou seja, a empilhadeira estará trabalhando para a gente, estará executando a função de liberar o nosso caminhão. Basicamente isso que estamos fazendo com essa funçãozinha do stop delay. Pegando ela aqui inteira, só para a gente entender melhor. Ficou mal de visualização. Então, se a fila estiver vazia, o descarregamento, que é a base aqui do caminhão, estará liberado. Essa é a nossa ideia aqui para o caminhãozinho. Salvando o modelo e verificando se tem algum debug. Parece que não tem nada. Vamos visualizar se deu tudo certo. Então, apertando no play, a gente vê agora o nosso modelinho. Vou diminuir a velocidade e alterar a visualização para ver o caminhão chegando aqui no nosso modelo. Tanto no 2D quanto no 3D, a gente consegue observar. Só diminuir a velocidade para a gente enxergar melhor. Então, o caminhãozinho vai aparecer e vai descarregar os 16 pallets aqui para a gente. A partir do momento que ele descarrega, a gente busca com a empilhadeira e colocamos nas prateleiras. Então, só fazendo ele chegar aqui para a gente visualizar o caminhãozinho. Então, o caminhão chegou, descarregou tudo, as empilhadeiras guardaram todos os 16 pallets. Eles ficam guardadinhos, dando o tempo deles. Deu o tempo, eles vão buscar matéria-prima para levar para outro lugar. E com isso, então, finalizamos essa parte do nosso modelo. Fechando aqui, agora a gente vai organizar um pouquinho melhor. Já que o caminhão ficou meio torto, já que temos alguns outros elementos que dá para estar melhorando no nosso processo. Vou começar com o caminhãozinho, só para organizar ele. Depois a gente vai para as máquinas que vão trabalhar. Nosso caminhãozinho, vocês viram que ele ficou meio desajeitado. Ele entrou meio que
na diagonal ou às vezes até na vertical no nosso modelo. Para organizar isso, eu vou colocar dentro do caminhão uma rotação dele. Vou vir aqui em caminhão, clico no caminhãozinho e vou pedir para girar, que ele vai entrar de ré. Então, girei ele 180 graus, ele vai entrar de ré na nossa doca. Só para já começar a ficar melhor a animação. Além disto, eu vou alterar a velocidade dele. Então, aqui, clicando em qualquer lugar do layout, a gente tem uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. E eu vou desabilitar a rotação dessa animação. Então, o caminhãozinho não roda, não gira, não faz nada. Ele só chega e vai ficar ali nessa mesma posição o tempo inteiro. Chega de ré, sai de frente. Então, desabilitei a rotação da animação. E, além disto, lá no layout principal, aqui dentro da nossa área de recebimento, eu vou puxar um atrator. Vou inserir um atrator para que o caminhão fique exatamente na posição, em vez de ficar girando de um lado para o outro. Clico, seguro e arrasto e vou colocar ele aqui dentro dessa caixinha, virado para cá, que é onde entra de ré na nossa área de recebimento. Com isso, então, o nosso caminhãozinho já melhora a visualização. Vamos ver se isso acontece realmente? Vou dar play aqui, só para a gente visualizar melhor. Diminuo um pouquinho a velocidade para a gente enxergar melhor o caminhãozinho chegando. Então, nosso caminhão, daqui a pouquinho chega o segundo. O primeiro chega logo no start da animação, da simulação. A partir do momento que chega o segundo, ele já vai chegar de ré no nosso modelo. Essa é a nossa expectativa e vai parar aqui próximo do final da área de recebimento. Então, aqui chegou o nosso caminhãozinho e já saiu de frente, igual a gente estava esperando. As prateleiras continuam cheias, igual a gente já estava acostumado. Com isso, então, finalizamos mais essa etapa do nosso processo. Agora a gente vai inserir as máquinas que vão executar o trabalho. Até agora, as peças chegam aqui na área da empilhadeira e somem. Vamos executar 2 tornos de CNC para trabalhar com essas peças. É o nosso próximo passo que a gente já vai começar. Continuando então nosso modelo, depois que a gente já inseriu o caminhão para executar o processo produtivo, para trazer a pallet que vai fazer o processo produtivo, agora a gente vai inserir os tornos CNCs que vão executar a transformação do pallet em produto acabado. Então, para iniciar isso, eu vou criar nessas 2 áreas aqui no cantinho 2 pontos, que vão ser os locais dos nossos tornos CNC. Para fazer isso, a gente vai vir aqui em Space Markup e vou criar aqui o Point Node. Vou criar o primeiro, bem aqui em cima, que eu vou chamar de no CNC1, que vai estar no primeiro torno. E vou criar o segundo ponto, logo aqui abaixo, que será o nó do CNC2. Só para a gente ter os 2 nós aqui para estar trabalhando. Nesses nós, a gente vai fazer o caminho desta área de empilhadeira, que é onde a gente deixa o produto, até cada um deles. Então, clicando aqui 2 vezes no caminho para criar o modo de desenho, clico aqui no final da área, faço uma curvinha e deu um erro aqui. Peraí, vamos jogar para cá e fazer uma pequena curva aqui. Então, com isso, eu tenho vindo da área de descarregamento das empilhadeiras até o primeiro local do torno. E vou fazer o mesmo para o segundo local. Clico aqui e faço a curvinha para o segundo local, notando que tem que estar conectado. Então, com isso, já tenho o caminho desta área de descarregamento das empilhadeiras até a área no qual eu vou colocar cada um dos nossos tornos. Vamos, então, colocar os tornos. Vou aqui criar um Resource Pool, que além das empilhadeiras, eu vou ter também o recurso dos tornos CNC. Vindo aqui na biblioteca de modelagem de processo, vamos puxar mais um conjunto de recursos. Estes recursos eu vou chamar de
de turno CNC, CNCs, só para a gente ter eles. Vou puxar aqui um pouquinho para melhorar a visualização. Esse recurso CNC, ele não se move, ele vai ficar parado. Ele vai ser um recurso estático. E ele vai ser definido não diretamente por uma capacidade, e sim pela localização de uma casa, de um local dele. Então, vai ser baseado nos locais que a gente tem. Então, vamos alterar essas duas formatações do tipo de recurso e da capacidade dele. Ou seja, tenho 2 locais para o turno CNC, quer dizer que eu tenho 2 capacidades. Capacidade de 2, melhor dizendo. Então, isso que a gente alterou aqui. Após isso, eu não quero que seja um agente simples do AnyLogic. Eu vou criar um tipo customizado, que vai ser o nosso CNC, para ter a imagem padrão dele. Vamos dar Next e vou procurar o CNC. O CNC ele se encontra em CNC Machines e vou estar utilizando o CNC vertical. Vamos procurar aqui um bonitinho. CNC vertical, Machine Center 2 no primeiro estado. Esse bonitinho aqui com ele aberto. O estado 2 ele fechado. Então, estou utilizando este símbolo. Poderia ser qualquer um, você pode inserir também desenhos em 3D aqui dentro do AnyLogic. Dando Next, por hora a gente não vai criar parâmetros. Apertando Finish, como sempre, abre-se uma nova aba desta entidade, que é um recurso que a gente estará trabalhando. Voltando no Main, a gente vai alterar esse recurso um pouquinho. Vamos clicar novamente aqui no nosso turno, no nosso recurso pool, nosso conjunto de recursos, e o local deles, o Home Location, vou clicar no maisinho e vou puxar os dois, o CNC1 e o nó do CNC2. Então estará nesses 2 locais os nossos tornos CNC. Com isso, então, com esses 2 locais, a gente tem agora 2 tornos, capacidade de 2. A partir disto, eu vou voltar no meu fluxo principal e ele não finaliza mais colocando o pallet nesta área de descarregamento. Agora, no fluxo principal, eu vou unir a função de levar o pallet não mais para essa área, mas sim para cada um dos 2 tornos. Para fazer isso, a gente vai dar uma alterada aqui no fluxo principal. Depois que eu coloquei o pallet esperando aqui na nossa prateleira, eu vou juntá-lo com o recurso CNC. Vou fazer com que o nosso pallet que está aqui seja acoplado lá na frente com o torno CNC. Para fazer isso, vamos utilizar um novo bloquinho. Só vou arrastar aqui um pouquinho para ficar com mais espaço para a gente. Vou inserir, após o tempo de estoque, um bloco chamado Size. Este bloco Size está aqui, ele acopla, ele apreende, ele junta as coisas com recursos. No nosso caso, vai juntar a entidade, que é o pallet, com o recurso CNC. Então, clico, seguro e arrasto o Size para ele ficar bem aqui entre o tempo e buscar a matéria-prima. Depois a gente altera as configurações. Vamos inserir o processo primeiro, igual fizemos no anterior. Depois que eu busquei a matéria-prima, acoplei e busquei a matéria-prima, eu vou ter o tempo do torno. Então, vou colocar aqui um delay, que vai ser o tempo de execução do torno. E, por fim, eu vou liberar o torno. Vou arrastar mais um pouquinho ainda. Tem que abrir um pouquinho aqui de espaço. Para liberar o torno para trabalhar para o próximo. Então, toda vez que eu usar o Size, eu tenho que usar o Release para liberar aquele recurso. Então, depois do turno trabalhar, ele fica livre para fazer outra função. Só descer aqui a palavrinha Size para a gente melhorar a visualização. Então, agora eu alterei o processo produtivo. O nosso pallet chega na área de recebimento, é transportado pelas empilhadeiras aqui para o nosso rack, demora um tempinho lá dentro do rack, fica estocado. Depois eu acoplo, apreendo o nosso pallet com o torno CNC, busco esse pallet para levar até o torno, demora um tempinho no torno, libero o torno CNC e finaliza o processo produtivo.
Então a linha principal ficou um pouquinho maior agora para a gente. Vamos configurar cada um desses elementos. Começando pelo size. O size, vou colocar aqui size CNC só para a gente não se perder. Que eu estou apreendendo, juntando a nossa peça, nosso pallet, com o torno CNC. Ou seja, qual recurso será setado, qual recurso será embutido. Incluo o nosso querido CNC dentro desse size. Então, estou aqui na linha do pallet e incluo, seto ele com o torno CNC. 1 para 1. Preciso de um torno para processar um pallet de peças. Quando eu buscar a matéria-prima, a gente vai ter que acoplar essa matéria-prima lá para o nosso CNC. Eu já indiquei que tem que ser feito isso, mas eu tenho que levar a nossa peça até lá. Então, aqui em Destination, em vez de levar para o nó empilhadeira, para o local de empilhadeira, eu vou levar para o nó do size, para onde está alocado o nosso size, que é o torno CNC. Como eu tenho duas posições, ou vai vir para o torno 1 ou para o torno 2, de acordo aqui com o destino que eu estou levando o nosso pallet pela empilhadeira. E o recurso que eu quero que acople é o próprio CNC. Então, vai levar até lá. Do tempo de processamento, nós vamos alterar aqui. Vou mudar o nome, em vez de delay, vou chamar de process CNC, processamento do CNC. Será por um tempo específico que eu vou estar alterando aqui. Vai ser uma triangular de 2, mínimo 2, máximo 4 e moda 3 minutos. Então tem aqui o tempo dessa nossa triangular para os dois tornos CNC. Então aqui no delay colocamos o tempo de mínimo 2, máximo 4, moda 3 minutos. E vamos incluir capacidade máxima, porque eu tenho 2 tornos, senão não vai caber levar para os dois. Então eu vou liberar capacidade máxima para dentro desse delay, porque eu posso levar vários produtos para ele. Após isso, então, a gente vai salvar o modelo, vamos verificar se tem algum bug e vamos rodá-lo. Vou ter que reduzir a velocidade, porque começa muito rápido, para a gente ver se vai dar tudo certo. Então, reduzindo aqui um pouquinho a velocidade. Notem que eu estou levando para os nossos pallets, vou aproximar aqui, os nossos pallets lá para os tornos, só que eles estão meio estranhos, estão virados, os pallets correm muito, não dá para enxergar muito bem. Então agora a gente vai melhorar a nossa animação. Vamos virar estes tornos para ficar de frente aqui o processo e vamos também trabalhar com alguns elementos dentro dele. Fechando aqui então a nossa animação, vamos melhorar essa parte 3D do nosso modelo. Começando a melhoria então, vou primeiramente virar o torno CNC. Ele está meio de lado, vou alterar. Então vou vir aqui na nossa abinha do torno CNC. E em vez dele ficar nesta posição, vou aproximar, eu vou girá-lo. Então clico nele e vou girar ele para ficar com a abertura para a esquerda. Então bem simples assim, para ficar no posicionamento correto que a gente tem. Além disso, eu vou fazer uma alteração na visibilidade deste torno. Eu quero fazer com que, enquanto o torno estiver vazio, apareça essa figura com a porta aberta. Mas quando o torno estiver cheio, eu quero que durante a animação apareça outra figura, o estado 2, que é o torno fechado. Para fazer isso, aqui no item de visibilidade, a gente clica neste ambiente, em vez de ser só yes ou no, a gente clica para abrir uma fórmula. E eu quero que apareça essa imagem se o torno estiver vazio. Para fazer isso, a gente cria a função, uma função própria do Java, chamado isIdle, se estiver vazio. Não sei escrever, começa a escrever e aperta Ctrl Enter, ele continua a escrita. Então, só vai aparecer essa imagem durante a animação se o nosso torno estiver vazio. E se ele estiver cheio?
Eu vou vir aqui nos objetos 3D e vou encontrar aquele mesmo torno, o CNC Machine, só que ele cheio, que é o estado 2. Então a gente utilizou o CNC Vertical Machine, estado 2, Center 2, e vou puxar agora o segundo estado. O primeiro estado era o aberto, que é esse que a gente está, e vou buscar agora o estado 2 e vou encaixar aqui. Notem que a portinha dele, essa parte preta, está fechada. Vou girá-lo para ficar de frente para o nosso objeto e organizar ele bem em cima do outro. E esse daqui vai ficar vazio se o nosso torno estiver cheio. Ou seja, a visibilidade, clico aqui para um valor dinâmico para a nossa fórmula e vai ser is busy, que é estar cheio em inglês. Então estou alterando aqui a visualização do torno quando ele está vazio ou quando ele está cheio, para ficar melhor dentro do nosso processo. Para melhorar mais um pouquinho ambos os elementos, eu vou arrastar um pouquinho o torno, para ele não ficar exatamente em cima, e vou colocar um operadorzinho aqui de frente para ele. Então vou puxar ele um pouquinho aqui para a nossa direita, ou seja, ele vai ficar um pouquinho deslocado para a direita no nosso processo, e vou aqui em objeto 3D, só para ficar mais bonitinho, colocar uma pessoa, um operador qualquer. Vou colocar aqui o worker. Ele vai ficar aqui do ladinho do nosso torno. Só para durante a animação aparecer que ele está trabalhando durante o nosso processo produtivo. Salvando o modelo, a gente vê se não tem nenhum bug, a gente só alterou a animação, não vai dar nenhum problema, e vamos apertar play. Vai começar muito rápido o modelo, vou diminuir a velocidade, mas vamos ver agora os nossos tornos funcionando melhor. Chegando aqui mais próximo do nosso torno, toda vez que ele estiver cheio, portinha fechada, vazio, portinha aberta. Que é aquele is idle, vazio, e is busy quando estiver fechado. Notem ainda que ainda ficou um pouquinho em cima o torno do nosso pallet. Então posso arrastar ele um pouquinho mais para trás lá na imagem. Mas isso são detalhes que aos pouquinhos a gente vai melhorando, ou diante de uma apresentação para um supervisor, para um diretor da empresa, você melhora a animação. Mas aqui temos nossa pequena fabriqueta toda construída. Bem simplesinho, com a chegada dos nossos caminhões. Ele descarrega, nossas empilhadeiras buscam, coloca em prateleira e leva para os nossos tornos. Então, mais um modelo construído. Este nosso modelo ele é baseado em um exemplo, em um tutorial aqui do próprio Nilogic. Mas é bem legal da gente estar trabalhando e visualizando várias opções. E como grande novidade, utilizamos os blocos Size, o bloco de Drop, de carregar e descarregar as prateleiras, e também o bloco Move To. Além de, neste modelo, a gente ter duas linhas de processo, uma conversando com a outra. Então já dá para a gente estar construindo bastante modelos bem mais complexos para o nosso dia a dia. Caso queiram continuar esse modelo, algumas opções, você pode, por exemplo, colocar gráficos para controlar cada um desses tornos, saber qual é a taxa de ocupação deles, saber qual o tempo que eles realmente trabalham e tudo mais. E além disso, uma outra opção bem legal é ficar testando. Será que eu realmente necessito de 5 empilhadeiras? Qual que vai ser a utilização dos tornos se eu tiver 4, 3, 2 empilhadeiras? Ou mais empilhadeiras? Quanto que isso vai dar? Colocando um tempo ali para você estar analisando, tipo uma semana, 44 horas. Então são várias opções que você tem para melhorar a visualização e mesmo obter respostas a respeito deste modelo. Com isso, então, finalizamos o nosso modelo do Job Shop, essa pequena fábrica, e vamos agora para os próximos modelos. Agradeço imensamente a atenção de todos e continuem com a gente aqui no canal. Muito obrigado!